Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Preparei um conteúdo bem legal para vocês acompanharem. Antes disso, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para ajudar aí a gente a alcançar mais pessoas que tenham interesse em relação ao conteúdo. Vamos lá pro vídeo. O deputado federal Guilherme Boulos, derrotado na disputa pela prefeitura paulistana, acionou a justiça para pedir a inelegibilidade do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que afirmou que o PCC, primeiro comando da capital, determinou o voto no candidato do PSOL nas eleições deste ano. Existe ainda um pedido de cassação de registro de candidatura de Ricardo Nunes por ter sido supostamente beneficiado pela fala do governador. A declaração de Tarcísio aconteceu antes mesmo da apuração dos votos. Vamos ouvir. Na capital? Em relação ao PCC? Teve o salve. Houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outros. Além disso, o grupo de advogados, esse é a OAB paralela, é o misto de OAB paralela com um partido político. Prerrogativas deles próprios, ligado ao PT, vai interpelar criminalmente Tarcísio pelas suas afirmações. Em entrevista ao jornal Estadão, o coordenador do Prerro, Marco Aurélio Carvalho, nossa, quase falei outra coisa, disse que o governador usou as dependências do Palácio dos Bandeirantes, ele não mora lá, para dar uma coletiva se equiparando a um pronunciamento oficial. Aspas, é um claro abuso de poder político. Ele veiculou informações absolutamente mentirosas com objetivos políticos e eleitorais e tem que responder por isso. Fecho aspas. Segundo informações do jornal O Globo, Tarcísio disse a aliados que errou ao relacionar PCC com Boulos. O governador avaliou que faltou prudência de sua parte e admitiu que não estava preparado para o questionamento. Tarcísio acredita que seu erro foi ter respondido com os dados que tinha na cabeça, ao invés de dizer que não sabia do que se tratava, e garantiu que tem conhecimento do caso há muito tempo e que nunca usou as informações antes para atacar Boulos. Sobre as cartas, né? Diante de toda essa polêmica, o governo de São Paulo vai encaminhar ao Ministério Público as cartas atribuídas ao PCC com orientações para familiares votarem em Guilherme Boulos. Em uma das cartas, um integrante diz que a facção não faz acordo com um partido político, mas avisa que, aspas, se possível pedirem para seus familiares apoiar votando na Marta e no Boulos do PT. Fecho aspas. Em outra carta, um criminoso também pede votos em Boulos, dizendo que, aspas, foi esse papo que chegou até nós. Fecho aspas. Bom, em primeiro lugar, prerrogativas. Essa OAB paralela. Esse grupo que surgiu, porque a OAB está inerte, já faz... A OAB, o hino dela devia ser a pipa do vovô não sobe mais. Né? Porque OAB e nada, quando você fala OAB hoje, vem à cabeça do entrevistado primeiro aquele que se insere, né, na vagina feminina para absorver o fluxo sanguíneo da menstruação. Só depois você vai lembrar da OAB. Então, aí na Lava Jato, né, os advogados do pessoal do PT, que viam lá as suas prerrogativas feridas, se uniram, né, fundaram prerrogativas, as minhas prerrogativas. Aí esse grupo se fortaleceu tanto que quando o Lula chegou ao poder, eles chegaram ao poder junto.
Tanto que a gente viu a Secretaria Nacional de Segurança ocupada pelo Arruda Botelho, e aí depois, quando o Dino saiu para pegar uns casos lá no STF, o Arruda Botelho também saiu, foi para o escritório que defende os casos que o Dino ia pegar de relator, e aquela beleza. Então, assim, defende as prerrogativas deles, só para eles, e as suas que se... Portanto, o Prerrogativas, ele já foi o primeiro a mostrar as unhas. Agora, o que muito me espanta nessa história toda é o seguinte: o Prerrogativas. Por que o Prerrogativas está passando por cima do Ministério Público Eleitoral, em primeiro lugar? Em segundo, por que ele está passando por cima da coligação, dos advogados da coligação? Depois, por que ele está passando por cima dos advogados do PT e dos advogados do PSOL? Por que o Prerrogativas está fazendo isso? Por interesse partidário, é claro. Então não tem nada de grupo Prerrogativas. Segundo, tanto os advogados da coligação, quanto do PT, quanto do PSOL, quanto Prerrogativas, muito me estranha o fato de, no primeiro turno, ninguém ter movimentado uma ação no mesmo sentido contra o Pablo Marçal por usar um atestado, um laudo médico falso. Ah, mas ele não sabia que era falso, devia saber. Porque mesmo se ele tivesse certeza que fosse verdadeiro, a lei proíbe de divulgar dados sensíveis, dados de saúde. Então é muito estranho ninguém ter feito nada no primeiro turno, porque aquilo sim, o laudo falso sim, implicava condições diretamente ao candidato Boulos, dizendo que ele não tem condições mentais de administrar a cidade. Ele não tem condições mentais de dirigir a própria vida. Aquilo sim foi um ataque sério. Agora, o que o Tarcísio disse, em sendo verdade, ele é o chefe da Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele que nomeou o Derrite para ser o secretário de Segurança Pública, é ele que é o chefe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Se ele tem um dado de segurança pública, ele está tornando público um dado de segurança pública. E porque é um político, ele tem que dar publicidade. E ele dizer que achou cartas que o PCC estava se movimentando em favor de determinado candidato, isso não quer dizer que o determinado candidato tenha relação com o PCC. Ao contrário do laudo, que dava uma pancada certa na cabeça do candidato. Agora, o Tarcísio em nenhum momento falou que o candidato tem ligação com o PCC. Então, se está provado que o PCC pediu voto, meu amigo, ele só fez demonstrar, ele só demonstrou, só mostrou, só publicizou dados da segurança pública que nós merecemos saber. Nós devemos saber, aliás. E o Ricardo Nunes não tem nada a ver com isso. Ah, ele foi beneficiado. Beneficiado do quê? Beneficiado do fato de existir o PCC? Beneficiado do fato do Brasil ser quase um narco-estado? Que benefício é esse? E outra, não é? O Tarcísio ali, ele foi provocado, não é, pelas perguntas da jornalista que estava ali. Ele não falou naquele momento sobre este assunto porque simplesmente ele queria. Não, uma jornalista foi e perguntou. Nós temos também o outro ponto a ser analisado, não é, que esse é mais um episódio que nos prova que a esquerda ela não quer participar de pleito eleitoral. O objetivo deles é eliminar um a um daqueles que são os candidatos, não é, que estão representando a direita e que podem ter cada vez mais força para consolidar a direita no nosso país. Então, o que eles querem é exatamente acabar com todas essas lideranças. Fizeram isso com o Bolsonaro, fizeram isso, não é, com outras lideranças também, querem fazer com mais lideranças e, claro, que o Tarcísio Nunes não sairia, não é, do alvo da esquerda para retirar. O objetivo deles a direita não pode se consolidar neste país, porque uma vez consolidada, eles vão conseguir implementar um projeto que realmente vai mudar o Brasil. Aí, meu querido, a esquerda simplesmente vai sumir do nosso país. Vale ressaltar também que o Boulos teve uma vitória importante aqui na cidade de São Paulo. 48% dos votos nos presídios de São Paulo foi para o Boulos. É verdade esse bilhete? Saiu na imprensa, né? De acordo com o que saíram nas matérias. Foi 48 ou 73? 48. Olha, eu vi 48. 48, é mais factível que seja 48 mesmo. A gente precisa lembrar do Lula também, né? Vocês lembram que quando... Ele não votou.
Ele não votou, mas ele apoiava a candidatura do Boulos. A Marta Suplicy estava lá, né? A Marta também, companheira de longa data do Lula. E vocês lembram, né? Quando acabou a eleição de 22, o Lula... às vezes eu abaixo... Eu tenho um problema de audição, então às vezes eu abaixo. O Poder 360 fala que é 72%. 72? Sério? Eu vi em alguns lugares 72, vi 48. Estou em então dúvida. Eu fui aqui bem... mas vale lembrar que foi Boulos o Poder recebe, 360 que disse. Boulos recebe 72% dos votos presidiários em São Paulo. Eu vi em dois lugares. Eu vi os 28 de 48 outubro. que ela falou. Agora 2018, atualizadas 2,58. Na Band saiu 48%. Mas 48 ele teve menos da metade, então o Nunes teve 52, não faz sentido essa esse do número. Poder 360... Não, mas pode ter abstenção, nulo e tudo mais, né? O convidado, nós vamos conversar ao vivo aqui com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo. Ele está conosco aqui no Jornal da Oeste. Obrigado, viu, deputado, em primeiro lugar, pela presença. Ô, deputado, e nessa volta do Congresso Nacional, foi um recesso informal, digamos assim, né? Mas o Congresso estava esvaziado, praticamente todos os deputados e senadores mobilizados com as campanhas municipais Brasil afora. Nesse retorno já tem uma pauta importante, inclusive prevista para amanhã, que está sendo aguardada com muita ansiedade, que é a análise da anistia do 8 de janeiro, que infelizmente também, e isso é um ponto negativo, acabou se transformando em moeda de troca para a eleição da própria Câmara dos Deputados, né? Muitos candidatos estão condicionando apoio, adesão à própria anistia, né? A pauta em si não está sendo a prioridade, né? Mas o efeito político que ela vai ter. Queria uma análise do senhor sobre esse momento, esse final de ano no Congresso Nacional, especialmente sobre a anistia. Será que tem a possibilidade de que avance essa proposta, deputado? Bom, se depender de mim e depender da oposição, certamente vai avançar. Já estávamos hoje mesmo discutindo estratégias para fazer essa pauta ser realmente debatida e aprovada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, e nós vamos defender até o final que ela seja uma pauta acima de qualquer tipo de negociação política. Eu acho abjeto negociar apoio à presidência da Câmara em virtude de aprovação de projeto de lei de anistia. Convenhamos, aliás, que esse nome já está equivocado, porque não se pode dar anistia a quem não cometeu crime. Não, o que nós estamos fazendo aqui revertendo injustiças que foram feitas. A anistia, na época do governo militar, e que foi dada depois, foi feita para assassinos, para ladrões de banco, né, para gente que cometeu crimes. O que nós estamos vendo são muitas pessoas que sequer estiveram no dia 8 de janeiro lá nos Três Poderes, na Praça dos Três Poderes, sendo condenados a 17, 18 anos de cadeia. Além disso, nós vemos uma perseguição agora implacável, né, aos parlamentares e cada vez maior. Eu mesmo agora, com uma investigação da Polícia Federal contra mim em virtude de uma manifestação que eu fiz na tribuna da Câmara. É um absurdo em todos os sentidos, a inviolabilidade parlamentar foi para o ralo. E, além de mim, agora na semana passada, na sexta-feira, só para falar dos casos mais recentes, o deputado Gustavo Gayer sofreu busca e apreensão com argumentos absolutamente risíveis. 2 dias antes do segundo turno das eleições, vão à sua casa e acusam ao deputado Gustavo Gayer de ter financiado o 8 de janeiro retroativamente, né, um absurdo, e de ter utilizado verbas do seu gabinete antes de ter assumido como deputado federal. Então, a Polícia Federal tem feito um trabalho realmente muito ruim, se tratando daqueles que estão servindo aos ditadores de plantão como verdadeiros capangas, né? Estão criando narrativas, histórias que buscam enlamear o nome dos parlamentares envolvidos, descredibilizar junto à população e, no limite, inclusive, buscam a condenação desses parlamentares por crimes, como é o caso que tentam contra mim de crime contra a honra, para evitar que possam voltar a concorrer, porque uma condenação no STF gera inelegibilidade. Essa situação que nós chegamos hoje no Brasil, e esse será tema, sem dúvida nenhuma, a ser exposto de uma forma muito dura amanhã em Brasília, durante a retomada das atividades parlamentares no Congresso. Deputado, vou abrir aqui para as perguntas dos nossos comentaristas, começando com a Josiane Reis. Boa tarde, deputado. Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta que volta para o cerne
de uma tentativa de solucionar tudo isso que a população e vocês também parlamentares que lutam aí pela liberdade estão sofrendo. Sobre o processo, né, da viabilidade de um impeachment em relação a Alexandre de Moraes, que temos aí grande participação no sentido tanto da perseguição agora, vocês parlamentares, mas também pelos interesses, né? A gente está aí discutindo sobre as anistias, a gente sabe que tudo isso culminou a partir do autoritarismo do judiciário. Como está o andamento aí, tanto do processo para conseguir um possível impeachment, que tivemos aí a falta de votos, inclusive do partido de Kassab, que isso acabou pesando muito, né, no prosseguimento desse pedido, mas também em relação à presidência do Senado em 2026, né, dos candidatos e o possível presidente do Senado a partir de 2026. Temos algumas notícias, como isso está caminhando, o brasileiro pode se apegar a uma possibilidade para que isso venha a acontecer, não desmerecendo a esperança disso acontecer antes de 2026, mas acho que a probabilidade aumenta a partir daquele ano. Josiane, sem dúvida, aumenta a partir do momento em que nós tenhamos mais senadores eleitos alinhados com o que o povo brasileiro tem exigido, né? Hoje nós temos 31 na oposição, 36 que declaradamente já se colocaram a favor do impeachment de Moraes, ou seja, já há 5 senadores a mais do que o número que a oposição em geral possui de votos no plenário do Senado, e esse número tende a aumentar com a pressão que a população continua fazendo e a proximidade das eleições. Então, concordo com a sua análise que provavelmente a partir de 2026, na verdade 2027, né, quando tomarem posse os novos senadores, a situação será mais favorável ao impeachment no ministro do Supremo Tribunal Federal, mas, repito, a pressão que a população tem feito agora e a proximidade do período eleitoral também vai criando esse momento. Então, eu entendo que não se pode parar de pedir por aquilo que a população nas ruas tem pedido. Nós lá na Câmara, como deputados, os senadores do Senado, preciso continuar pressionando o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para que tome a atitude de encaminhar o processo de impeachment de Alexandre de Moraes, ou o futuro presidente do Senado, não importa, mas quanto antes melhor, evidentemente. E, na nossa parte, na Câmara dos Deputados, precisamos também abrir a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, que já está há um ano, né, aguardando o despacho do presidente Arthur Lira quase. É claro que no início não era possível despachar. Por quê? Já havia outras CPIs funcionando, há um máximo de 5 CPIs que podem funcionar ao mesmo tempo, mas uma vez agora vencido o processo eleitoral e as CPIs tendo encerrado seus trabalhos, as anteriores, a nossa CPI, a que eu propus do abuso de autoridade do STF e do TSE, tem toda a condição de iniciar os seus trabalhos, e a terceira, se eu não estou enganado, no máximo a quarta. Agora é do Bruno Musa. Deputado Marcelo, sempre um prazer estar contigo. Bom, na linha do que vocês comentaram agora da pergunta da Josi, e um comentário antes que eu estava fazendo, que eu acho que sim, avanços importantes nessa última legislação, nessa última eleição de ontem, e claro, muitos avanços importantes em prol da liberdade, em prol da direita, mas muitos também que se colocam à direita, na minha opinião, não são, e eu acho que, pelo que a gente já falou diversas vezes, pensamos muito parecidos com relação a isso. Essas pessoas que acabaram não se elegendo, esses candidatos que acabaram não se elegendo, eles teriam qual é a possibilidade deles fazerem uma eleição e se elegerem senadores em breve e, portanto, fazerem quórum maior para, se não agora, o quanto antes conseguir ter o maior número possível para dar por fim um andamento nessa possível impeachment do Alexandre de Moraes. Perdão, Bruno, obrigado de novo, satisfação estar sempre contigo no ar. Você pode só repetir a pergunta? Qual é a possibilidade? A possibilidade desses que não se elegeram e que verdadeiramente apoiam a direita de se tornarem senadores para poderem fazerem mais números para eventualmente apoiar o impeachment do Alexandre de Moraes. Sem dúvida. Não, eu entendi a pergunta, desculpa. Na verdade, eu vinha refletindo sobre isso no caminho de casa para o aeroporto, sobre esses resultados fantásticos que nós obtivemos em muitas capitais, porque há o que se vê e o que não se vê, parafraseando até o Bastiat, né? O que se vê de imediato, e ele falava de economia, eu estou tratando um pouco de política eleitoral, com o perdão
da comparação talvez meio esdrúxula, mas o que a gente vê no resultado eleitoral é a vitória ou a derrota, e evidentemente nós ficamos muito frustrados com aqueles que perderam eleições. Agora, mesmo na derrota eleitoral, houve uma vitória enorme, acachapante em número de votos para a direita, né? Olha o que aconteceu em Fortaleza com o André Fernandes, por exemplo, uma votação absurda, expressiva, né, que o faz agora estar absolutamente cacifado. Eu acho que o único defeito, entre aspas, dele é não ter a idade para disputar o Senado. Acredito eu que ele não tem ainda, até posso pesquisar aqui, mas na próxima eleição ele teria que ter 35 anos, ele tem 27, algo assim, né? Então, ele está com 26 anos, faz 27 agora em dezembro, então ele infelizmente não teria idade. Mas Gustavo Gayer, por exemplo, apesar da derrota em Goiânia do candidato Fred, o candidato Fred é desconhecido, então grande parte do mérito da votação expressiva que o Fred fez foi o apoio que o Gustavo Gayer lhe deu, e o Gustavo Gayer sim, já era cotado para ser candidato ao Senado e agora mais do que nunca. Um detalhe interessante é que lá em Goiânia, o Novo foi o vice na chapa com o PL. O mesmo aconteceu em Cuiabá, onde nós tivemos a vitória do Abílio, concorreu pela segunda vez a prefeito, ele é deputado federal, deixará, portanto, ser deputado federal no início do ano, dia 1º de janeiro, para assumir a prefeitura, e a vice-prefeita lá, a Vânia, ela é do Novo também. Eu acho que é muito importante a gente focar nessas vitórias que nós tivemos em conjunto, e onde não foi possível vencer em conjunto, PL, Novo e outros partidos de direita, né, mas principalmente PL Novo, trabalharmos para até 2026 apararmos arestas, se houverem, para concorrermos em conjunto também nas eleições federais, seja para a presidência da República, governador, deputado estadual, federal, e, claro, Senado da República. Nós precisamos andar em conjunto. Às vezes não adianta botar 2 candidatos fortes ao Senado num partido só, né? Então, temos que ver qual é a melhor saída para eleger em cada estado do Brasil 2 senadores de direita, são 3 no total, mas na próxima eleição se renovam 2, e em união a direita vai trabalhar muito melhor. Pois é, então nessa linha, aproveitando que o senhor está falando em projeções, deputado, aqui em São Paulo a tendência é que o partido lance também o Ricardo Salles, que foi filiado agora, deputado federal, deve ser candidato, e em Minas tem a possibilidade de que seja lançado ao Senado o governador Zema, que vai completar o último ano de mandato, né, os 8 anos. Podem ser 2 nomes aí do Novo também no Senado, Ricardo Salles e Romeu Zema? Ambos são excelentes nomes. Ricardo Salles entrou no Partido Novo recentemente já com essa intenção, tanto dele como o apoio do partido para construir essa caminhada para o Senado da República. Zema nem se fala, governador reeleito em primeiro turno. Agora, no caso de Romeu Zema, me parece que ele está muito mais inclinado, preparado em todos os sentidos para ser candidato à presidência da República ou à vice-presidência da República. Ele mesmo já tem dito isso, tem circulado o Brasil, apoiou nossas candidaturas em várias capitais e outros municípios, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul, esteve em Porto Alegre e Santa Maria conosco. Agora, recentemente, ajudou muito na eleição do nosso prefeito Sérgio Vitor, em Taubaté, que foi para o segundo turno e venceu as eleições ontem. Também disputamos o segundo turno em Ribeirão Preto, que é mais próximo um pouco de Minas e tem muita influência do que acontece lá. E o nosso candidato perdeu por uma diferença, assim, uma miséria, se não me engano, de menos de 700 votos ou algo perto disso, né? Então, e isso muito também em virtude da liderança do Zema que esteve nesses 2 municípios. Então, ele tem uma abrangência nacional. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer com o Bolsonaro, que está inelegível por uma injustiça cometida contra ele, né? Os processos são absolutamente precários, né? E injustos mesmo. Mas a depender de uma inelegibilidade de Bolsonaro, Romeu Zema está à disposição, já tem dito, a ser candidato a presidente ou a vice-presidente ou ajudar a construir uma chapa presidencial. E teremos outros nomes para o Senado. Eu mesmo estou me colocando no Rio Grande do Sul para o meu partido, para o Novo, como uma alternativa para concorrer nessa eleição ao Senado da República, representando os gaúchos do Senado, sem nenhuma vaidade de construir um segundo nome em outro partido de direita. Acho que nós precisamos, pelo contrário, andar em conjunto. Bom dia. Eu tinha previsto que Nunes ia fazer 60% lá em São Paulo, né, deixando o Boulos com 40%. Nem adiantou a ajuda de Marçal no final, né, que o Marçal chamou o Boulos para
um palanque dele. Certamente ele queria se promover com esse palanque. Nunes não foi, não mordeu essa isca. Não vejo por que a presença de Marçal lá acabou pegando mal, né? Eu não sei se todos essas idas e vindas dele não prejudicam também profissionalmente, porque ele parece que é um treinador de gente que queira se dar bem na vida e ele acabou entrando em caminhos errados, né? Não deu certo, enfim. A gente realiza as coisas pelo resultado. Bom, mas enfim, tampouco adiantou Lula dar apoio a Boulos. Não adiantou nem Lula, nem primeira-dama. Foi uma vitória em praticamente todo o município de São Paulo. Todas as sessões eleitorais, quase todas, né? Foi uma bela vitória do prefeito, agora reeleito Nunes. Houve uma boa vitória do PT, apertadíssima, em Fortaleza. Foi praticamente empate, né? Em situações normais de eleição, pediriam recontagem de votos e recontagem manual de votos, né? Foi, vejam só, 50,38 a 49,62. PT versus PL. Lá em Goiânia, o governador Caiado mostrou força, elegendo o candidato dele, e não o candidato de Bolsonaro e Gustavo Gayer, né? E Porto Alegre foi uma derrota do PT. O Sebastião Melo, do MDB, se reelegeu com 61% dos votos. É um outro resultado importante. Assim como Natal, que a governadora Fátima Bezerra, do PT, não conseguiu emplacar a candidata dela, né? Ganhou o União Brasil, que na verdade é o PFL, DEM, né? Lá em Belo Horizonte também o PL não conseguiu, né? Foi reeleito o prefeito, que é mais vitórias do PSD do Kassab, né? E, enfim, Lula, como eu previ aqui, porque eu sofri queda também, bati a cabeça no chão, previ, ele não vai poder viajar para São Paulo. Não foi nem votar em São Paulo e muito menos fazer campanha para o Boulos na reta final, né? Nem vai para a Colômbia, para Cali, na reunião chamam agora a natureza de biodiversidade, acham que é mais bonito, talvez mais erudito, né? Mais elitista, porque o povo chama a natureza de natureza. Vai ser uma reunião, uma conferência da biodiversidade da ONU. Nome pomposo, adoro nomes pomposos e compridos. Mas não vai também. Não vai porque ele não pode viajar, né? Enquanto isso, o Maduro continua espinafrando o Lula, né? Está furioso com o Lula porque o Lula vetou a entrada dele nos BRICS, né? Como apoiador dos BRICS. O mesmo Lula que no início de seu governo tentou vender a democracia, que ele chamou de relativa da Venezuela, para os outros presidentes do continente sul-americano, latino-americano, e não conseguiu. Teve até uma reação bem hostil do esquerdista Boric, do Chile, né? Não tá na melhor fase o presidente. E vejam só, tem até... Eu vivo tentando ensinar aos jornalistas que a casa de campo do presidente da República não é a Granja do Torto, é a residência do Torto, mas eles continuam... Lula fez uma reunião, fez um churrasco na Granja do Torto. Não é. Granja do Torto é um parque de exposições ali perto, mas não é a residência do Torto. Resultado, agora a Polícia Civil está investigando desvios na administração da Granja do Torto. E aí, será que os coleguinhas vão continuar chamando de Granja do Torto, né? Mas, enfim, tudo isso a gente vê que o PT... Olha só, o ex-presidente do PT, da capital do país, ex-suplente de Cristóvão Buarque, enquanto Cristóvão Buarque era ministro da Educação, ele foi senador. Agora ele era vice-presidente do PT. Está preso.
preso por pedofilia praticada sobre meninas de 13 anos de idade, a quem ele pagava R$1.000, se fosse virgem, meu Deus do céu. Vilmar Lacerda está preso. A estrela do PT é uma estrela cadente nesse momento, né? Resultados das últimas eleições, né? Enfim, houve a queda e Lula se livrou de ter foto lá apertando a mão do Putin, do chinês, do iraniano, né? Eu até acho que ele pensa que ficaria bem na foto, mas ficaria ainda pior para a imagem do Brasil, né? Enfim, estava lá o Mauro Vieira, mas ninguém sabe quem é o Mauro Vieira, não vão ligá-lo à presença dele com os outros ali ao Brasil. O Brasil já tem tantos motivos, infelizmente, para ter muitas vezes um certo preconceito no exterior, né? E ainda bem que Lula não foi nessa reunião dos BRICS. Ainda é o principal cabo eleitoral Mas não tenha da dúvida. extrema-direita e da direita. Total. Bolsonaro é um fenômeno, em qualquer lugar que ele chega. Mas o que aconteceu nessas cidades onde a extrema-direita perde para o centro ou para a direita e tinha apoio de Bolsonaro? Como é que explica essa derrota dele? Em primeiro lugar, que tem apoio do Bolsonaro, que você quer dizer? Goiânia, por exemplo, que ele foi ontem lá. Mas nós só pedimos para ele ir em lugar que tinha problema. Isso é duro para ele também. Nós começamos a ver que Palmas começou a piorar de repente e pedimos para o Bolsonaro ir para lá. Mas tipo Goiânia? Goiânia também, mesma coisa. Difícil para Goiânia. O nosso candidato saiu de última hora. O Gustavo Gaia era nosso candidato lá e o Bolsonaro falou, preciso de você em Brasília, ele abriu mão. O Gustavo é um camarada especial. Mas com ele inelegível para 26, o que é o plano do senhor? Não temos essa hipótese, nós vamos trabalhar para o Bolsonaro ser candidato, vamos trabalhar no Congresso e vamos esperar qual vai ser a decisão da Justiça também. O senhor está defendendo a anistia? Anistia, nós temos que trabalhar isso aí. Eu tenho uma reunião hoje com o Arthur ainda, nós vamos discutir isso aí, porque eles têm limite para fazer. Precisa ser dentro da lei. Arthur Lira, o senhor está falando. O Arthur Lira, falei quem? Arthur, só para explicar para o nosso que é o presidente da Câmara. E nós precisamos disso aí. Agora, precisamos fazer qual é a forma, porque não adianta, eles não podem garantir os votos para a gente, nós temos que ter os votos. O senhor falou do presidente da Câmara, o senhor falou tem que construir, né? Obviamente, um projeto de anistia, né? O senhor acha que existe esse ambiente hoje para ser aprovado na Câmara e no Senado? O senhor que tem o termômetro. Depende do comportamento do PT, mas nós vamos ter, o PT é governo, esse é o nosso problema e tem muita gente nossa, do PP, do Republicanos, do União Brasil, que são nossos parceiros também em várias cidades e que defende e que são governo. Então nós precisamos de ver uma maneira, por exemplo, o que eu vou pedir para o Arthur hoje, para ele tocar o processo da anistia que está lá na CCJ, se ele não conseguir, eu até tive uma ideia hoje, que eu não sei se vai funcionar. Por exemplo, Arthur, conversa com o Supremo, vê se não dá para baixar a pena desse pessoal de 17 anos, que é tudo gente que estava com um pedaço de pau lá, não é assaltante, não é camarada que estava com metralhadora, para baixar para 4 anos, para que ele tenha aqui, por exemplo, só cumpra prisão, só de noite, tem que ficar em casa final de semana, fica em casa final de semana sim, final de semana não, para baixar essa pena. 17 anos é muito, e tem muita gente presa ainda, e tem gente na Argentina, tem gente nos Estados Unidos. Quem sabe, Arthur, eu vou propor isso para ele hoje. Arthur, conversa com o Supremo, vê se não dá para baixar a pena. Mas é isso aí, pessoal. Durante essa entrevista que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deu para a Globo News, ele se direcionou aos réus do 8 de janeiro como golpistas. E aí, nessa fala dele, ele deu motivos aí para imprensa, né? O pessoal aí da esquerda cair em cima, né? E aí, após essa fala dele, ele publicou essa nota de
se referindo aos réus do 8 de janeiro, pedindo desculpa em relação ao termo que ele chamou de golpista, né? Então, hoje, em entrevista que foi ao Globo News, utilizei o termo golpista ao me referir aos presos pelos atos ocorridos em 8 de janeiro. Ele queria esclarecer que a expressão mencionada pelos repórteres durante a conversa, a razão pela qual a utilizei, mas que não reflete a minha opinião pessoal sobre o que aconteceu naquele dia. Analisando minha fala, é evidente que não acredito que os eventos de 8 de janeiro tenham se configurado como um golpe de Estado. Na verdade, considero que foram ações desordenadas que, infelizmente, resultaram em condenação. Condenações severas, chegando a 17 anos de prisão, o que enfatizei durante a entrevista como sendo ato extremamente desproporcional. Peço desculpa pelo equívoco gerado e reafirmo meu compromisso com um debate respeitoso sobre esses termos tão importantes. Isso aí foi o pedido que ele fez de desculpa em relação ao termo que ele usou aos réus do 8 de janeiro. Ele tá bem confiante, né, sobre a anistia, e acaba que se for aprovada a anistia, consiga estender aí para o presidente Jair Bolsonaro. Enquanto temos os presos do 8 de janeiro, temos decisão aí do STF. STF chancela retorno de Pezão ao poder, 6 anos após a prisão. A turma do STF confirmou decisão do ministro André Mendonça, de 3 de outubro, que devolveu ao ex-governador do Rio de Janeiro seus direitos políticos. Enquanto isso, o Bolsonaro fica inelegível. Qual a opinião de vocês sobre isso? Olha essa notícia. Em relação à campanha de Boulos, o mesmo que entrou com pediu para entrar com o pedido de inelegibilidade do governador Tarcísio. Campanha de Boulos gasta 49 milhões a mais que em 2020. E mais uma vez eles perdem. 49 milhões é uma grana muita grana. E mesmo assim eles estão perdendo o protagonismo, né? O PT está perdendo o território. Em relação ao pedido de inegibilidade do governador Tarcísio, será se Boulos não está tentando judicializar a política? Justamente porque eles estão perdendo o território, então, como ele não conseguiu ganhar a eleição, agora ele corre para o poderoso chefão, pedir a ajuda do poderoso chefão para intervir aí na inelegibilidade de Tarcísio. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.